Queridos, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, Um Novo Olhar. Nós começamos há exatamente 4 semanas, na verdade 5 semanas, hoje eu vou pregar a 4ª mensagem. No meio do caminho a gente teve um break para o Michael Gorin, que veio falar sobre o Deus missional, que constitui a igreja missional. Foi um tempo muito bom, valeu a pena o break. Mas, recapitulando, nós falamos sobre o olhar. Em primeiro lugar, eu trouxe uma mensagem sobre como o Evangelho redefine a nossa capacidade de enxergar o mundo ao nosso redor. Quem estava aqui? Quem lembra? Não, tinha mais gente. Vamos lá. O olhar, primeira mensagem e tal, ok, certo. Depois, o pastor Fabiano veio e falou sobre a primeira direção. A série Um Novo Olhar, ela pressupõe direções para onde a gente volta os nossos olhos. Então, o primeiro olhar é para o alto, e a gente enxerga Deus, e a gente vê a relação que Deus quer ter conosco através da adoração, como nós fomos criados, constituídos para nos relacionar com Ele em adoração. Depois de olharmos para cima, a proposta do domingo passado foi olharmos para dentro. E olhar para dentro como Davi fez lá no Salmo 139, quando disse: Senhor, olha aqui para dentro de mim, vê se há algum caminho que te desagrada. Esse exercício de autocompreender-nos é um exercício difícil. E quando a gente olha para dentro, eu estou te lembrando que foi enfatizado domingo passado. O que é que a gente enxerga? Sendo bastante otimista, a gente enxerga o pecado. E com o pecado a gente enxerga a nossa incapacidade de fazer o que é certo. O texto trazido foi Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer não consigo, e o mal que eu tanto desprezo, no fim do dia é esse que eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo esta morte? Mas o Evangelho, que nos renova o coração e que nos renova o olhar, nos faz olhar para dentro agora com esperança, sabendo que mesmo na miséria do nosso pecado, somos perdoados e resgatados em Cristo Jesus. Amém, queridos? Hoje a minha proposta é nós olharmos para fora. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Leia comigo Mateus, capítulo 25. A parábola dos talentos. Eu vou ler a partir do verso 14 até o verso 30. E com você eu quero refletir sobre esse olhar agora que vai para o outro lado, um olhar para fora. E você vai já ver para fora do quê? Para fora de onde? Vamos acompanhar aqui na leitura de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E também será o quê? O reino de Deus. No capítulo 25, Jesus propõe algumas comparações sobre o reino de Deus. Então ele diz: o reino de Deus também será como este homem que sai de viagem, entrega os seus bens aos seus servos e lhes confia esses bens. Verso 15. A um destes servos ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta o que não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que lhe pertence.
O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor, que palavra dura, mas ao mesmo tempo, que grande desafio para nós. Que Teu Espírito nos conduza, Senhor, nos oriente nesta reflexão. Nós queremos de fato, Deus, continuar ouvindo a Tua voz. Que o Senhor guie o nosso novo olhar em Cristo. Para a Tua própria glória nós oramos. Amém. Amém. Amados, como eu disse, a nossa proposta hoje é olhar para fora. Olhar para fora em diversos sentidos. Dentre eles, olhar para fora da igreja. Porque quando a gente caminha numa comunidade de fé, nós temos a tendência de voltar os nossos olhos, naturalmente a gente volta os nossos olhos para aquilo que a gente gosta. É ou não é? Isso é natural. A gente dá ênfase, a gente percebe e convive com aquilo que a gente gosta, onde a gente se sente bem. Mas você sabe que é um imperativo de Deus para nós que o nosso olhar e o nosso foco também esteja para além dos muros da igreja. Olhar para fora, em primeiro lugar, é este olhar que consegue, o que acabamos de cantar, né? Entregar este conforto, este comodismo de estar só aqui dentro, curtindo essa comunhão gostosa e jogar os nossos olhos e a nossa preocupação e a nossa ação para fora. Mas na cultura em que a gente vive, queridos, nós temos dois grandes impedimentos para olhar para fora, duas grandes dificuldades. E acompanhe aqui comigo. A primeira delas chama-se secularismo. O secularismo é o olhar para a realidade ausente de Deus. Já que estamos falando de olhar, preste atenção aqui. Um olhar secular é aquele olhar que enxerga o mundo, as pessoas, os processos totalmente distintos de Deus, da sua divindade, do seu governo no mundo. Diga-se de passagem, a gente tem um costume de separar as coisas dizendo assim: bem, eu aqui na igreja sou pastor, mas na minha vida secular eu sou educador, dentista, médico. O pastor Carlos Alberto foi médico a vida inteira. Então, erroneamente, poderíamos dizer assim, o pastor Carlos foi aos domingos pastor, mas na sua vida secular ele foi médico. Por que isso é um equívoco? O adjetivo secular, ele existe apenas por uma questão didática, para a gente entender de que ambiente está se falando, mas vida só existe uma, não tem essa história de, na vida cristã eu sou isso, na vida secular eu sou aquilo. Eu tenho uma vida, ponto. E na minha vida, eu sou um servo a serviço de Deus. Se eu sou dentista, médico, pedreiro, caixa de supermercado, profissional liberal, seja o que for, tudo isso vem em segundo lugar. Na minha vida, eu sirvo a Deus no mundo. Essa é uma compreensão correta. Amém, queridos? Só que a visão secular, ela desconstrói isso. É como se Deus não existisse e nós só temos olhos para este mundo material. Então, o secularismo, ele é uma condição da nossa sociedade que olha para as pessoas, para o mundo e para os processos, para os relacionamentos e deixa Deus de fora. Uma vez eu estava conversando com um irmão que estava tendo um problema com outro irmão dentro da igreja e era questão profissional. E eu me lembro que ele usou um argumento para ele muito forte, mas assim, mó furada, dizendo o seguinte: olha, aí eu cheguei para o irmão e disse o seguinte: irmão, igreja, negócios à parte. Espera aí, rapaz, nós temos uma vida com Deus. Se vamos fazer negócio junto, então vamos fazer como dois filhos de Deus negociando, com honestidade, com integridade, não é isso? É isso que se espera. Mas essa separação do que é religioso, do que é secular, isso tem minado a nossa compreensão, a nossa visão de mundo.
E quando eu digo que o secularismo presente, não só do lado de fora, mas presente nos nossos corações, nessa nossa forma de separar as coisas e dizer, aqui é de Deus, ali é do mundo de verdade lá fora, esta visão secularizada, ela nos impede de enxergar propriamente fora de nós mesmos. Sabe por quê? Porque se eu desconsidero que Deus está no controle de tudo e que Ele é o Senhor, então eu só tenho os olhos para o que outro Senhor quer. Quem é esse outro Senhor? Eu mesmo. E Jesus disse em Mateus capítulo 6 que nos é impossível servirmos a dois senhores. Ou servimos a um e desagradamos a outro, ou servimos esse outro e desagradamos o primeiro. Nós somos chamados para servir o Senhor. Mas se caminhamos numa visão secularizada de mundo, descartamos ou escanteamos o Senhor para atender apenas aos interesses deste Senhor aqui chamado ego. Está claro, queridos? Aí não vai dar para olhar para fora, a gente só vai conseguir olhar para dentro, a gente só vai conseguir olhar para nós mesmos e para o que a gente quer. Então, nesse sentido, o secularismo atrapalha esta atitude de olhar para o mundo e perceber o que tem lá fora, do outro lado de nós mesmos. Porém, outro aspecto também nos prejudica de olhar para fora, que é a religiosidade. E quando eu falo de religiosidade, eu quero que você lembre daquela imagem que os evangelhos narram, dizendo que quando Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz, o véu do templo é rasgado. Lembram disso? Capítulo 10 da carta aos Hebreus nos fala que agora, em Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Ele está fazendo menção a este episódio onde o véu do templo foi rasgado e o povo que antes era separado da presença gloriosa de Deus por esse véu, com a morte de Cristo, o véu foi desfeito e Hebreus então conclui dizendo, nós temos livre acesso à presença. Parece, contudo, e essa é apenas uma observação minha, que o povo de Deus gostou tanto de ter esse livre acesso e adentrar na presença, que se assemelhou e que está assemelhado aos discípulos que subiram o Monte Tabor com Jesus naquele momento da transfiguração. O que eles disseram? Foi tão gostoso lá em cima, aquele momento glorioso do rosto reluzente de Jesus, a figura da lei na pessoa de Moisés, a figura dos profetas na pessoa de Elias, e aquela glória comendo ali em cima do monte. Eles disseram, mestre, bom é estarmos aqui, façamos tendas. Parece que a igreja está nessa mesma vibe, se você me permite aqui a expressão, porque entra na presença de Deus e não quer mais sair. O véu foi rasgado, a gente tem livre acesso, aí parece que a gente está reconstruindo um véu aqui por trás, que perde a capacidade de enxergar do lado de fora. E a gente vive aqui dentro, nesse gueto religioso, e se entope de evento para fazer, e eu faço disso uma autocrítica. E é tão gostoso, como eu disse, conviver com o povo de Deus, é tão gostoso estar nos diversos acontecimentos que o cristianismo propõe na nossa vida religiosa, que falta às vezes essa capacidade de olhar para fora e dizer, olha, é muito bom estar aqui, mas o que eu quero, o que eu preciso, aquilo para o que eu fui chamado, é ir para fora e fazer diferença no mundo onde eu estou. Se você concorda comigo, diga amém. Dois impedimentos graves para este gesto necessário de olhar para fora. A visão secularizada, se Deus não existe, eu quero ser o meu próprio Deus, aí eu não olho para fora de nada, eu olho apenas para dentro de mim mesmo. E a religiosidade, que me faz curtir essa coisa gostosa que é estar aqui dentro, mas que recostura o véu aqui atrás de mim e me impede de olhar o lugar da minha real missão lá fora. E o que eu quero colocar para vocês a partir de agora, sobre olhar para o lado de fora e encarnar a missão que Cristo tem para nós, é algo, queridos, que se você me permite, eu vou lhe desafiar, vai além do evangelismo. Se você está aqui achando que eu vou passar 30 minutos falando para você, que olhar para fora é você olhar para o descrente e aí você vai ter que ir lá e pregar o evangelho para ele, talvez isso não seja novidade para você. A gente ouve muito isso, o próprio Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, mas o que eu quero lhe dizer é algo mais abrangente, não é só isso, o desafio é maior.
Para eu te colocar o que eu quero comunicar hoje, eu preciso te apresentar a um conceito teológico muito importante. Quem já viajou comigo para aqueles congressos do Haggai, lá em Águas de Lindóia, ou quem já fez alguma classe de liderança cristã do Instituto Haggai, já deve ter ouvido falar nisso. Mandato cultural. Nós temos, da parte de Deus, um mandato cultural. É muito importante que você entenda este conceito para você compreender o que é que Jesus está falando na parábola dos talentos. Mandato cultural vem da compreensão do texto de Gênesis. Eu vou ler para você no capítulo 1, versos 27 e 28, diz assim, preste atenção. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que Deus está colocando aqui para o homem é o seguinte, Adão, Eva, e se você não sabe, Adão no hebraico significa humanidade. O que ele está falando não é apenas para o primeiro casal, mas é para todos os humanos. No capítulo 9 de Gênesis, depois que o dilúvio destrói tudo, Noé sai da arca e vai reconstruir a humanidade, e Deus diz a mesma coisa desses versos do capítulo 1 de Gênesis. É um mandato cultural, é dizendo mais ou menos assim, ô homem, ô mulher, vocês foram postos neste mundo para dominarem sobre a terra, para fazerem esta terra florescer, para cultivá-la, para ver com que esta terra dê frutos. Vocês vão dominar sobre os animais, sobre toda criatura viva. A responsabilidade do cultivo e do florescimento desta terra está nas suas mãos. Então, o que Adão e Eva no início recebem, o que o homem e a mulher, sendo mais abrangente, o que a humanidade recebe, logo no capítulo 1 de Gênesis, é a tarefa de dizer, ok, é responsabilidade minha cuidar disso aqui. Isso é o mandato cultural. O mandato cultural, ele tem inúmeras implicações. Tem uma implicação que eu quero ver se você já ouviu. Quem já ouviu aqui pastor de púlpito levantando a bandeira de causas ambientais? Alguém já viu? Eu já vi uma vez, mas muito pouco. Assim, é muito sublime, é uma colocação assim rápida. Por que isso? Porque não é um assunto que a gente fale muito. Porém, do ponto de vista do mandato cultural, pensar e cuidar do meio ambiente é algo bíblico. Porque Deus disse que nós estamos neste mundo e somos responsáveis por ele. Você pode não ter visto pastor falando de causa ambiental. Agora, com certeza, você e eu também já se remoeu nas suas entranhas de indignação quando vê um carro na frente de você abrir a janela e jogar uma pataca de lixo no chão. Já viu? Eu já vi uma sacola do McDonald's inteira com o resto de lanche voando pela janela do carro. Assim. Dá vontade de fazer aquilo que a gente vê nos videozinhos da internet. Descer do carro, pegar, amassar, pedir licença para o cara e jogar lá dentro de volta. Né? Vem aqui assim, ó. Mas aí a gente se controla. Mas é para indignar. Por que isso? Porque, peraí, rapaz, eu fui posto nesse mundo para cuidar dele. É verdade que a gente também não cuida em algumas áreas. Mas, só para ilustrar para você como o mandato cultural tem essa implicação também nas questões do meio ambiente. Agora, finalmente, como é então que esta compreensão, que eu acho que você já entendeu, do que é o mandato cultural, como é que isso se relaciona com a parábola dos talentos? Para você entender isso, você tem que primeiro entender o que é um talento. Você sabe que um talento é uma unidade de medida. E neste caso aqui você vê que o Senhor vai distribuir as suas riquezas. Ele distribui os seus pertences, os seus valores. Dá 5 para um, dá 2 para o outro e dá 1 para o outro. É como se ele tivesse 8 talentos e dividiu, o texto é claro quando diz, de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, está claro? Então isso é uma unidade de medida. O talento, ele equivale a algo entre 30 e 40 quilos. Neste caso aqui do texto, trata-se de talento de ouro. Se você entrar na internet e digitar lá ourohoje.com.br, você vai ver a cotação do ouro. Sabe quanto é que dá um talento em termos financeiros? Algo entre 4 e 5 milhões de reais.
Então, para você que achava que, coitado, o sujeito só recebeu né, injusto, tão pouquinho, só uma moedinha, é muita grana. Ele foi dado a responsabilidade de um valor muito grande. Aí teve o outro que recebeu 5 e teve outro que recebeu 2. Então, o Senhor entrega este talento para os seus servos. Ao longo da Idade Média, a compreensão do que era talento ficou restrita a uma compreensão alegórica de que talento é o dom do Espírito que Deus dá para cada pessoa. Se você ler lá 1 Coríntios 12, 13 também, mas especialmente 12 e 14, você vai ver a lista de dons espirituais que Deus dá para o seu povo, que Deus dá para o corpo de Cristo, visando a edificação do corpo. Ao longo de toda a Idade Média, a Igreja Romana perpetuou essa compreensão de que aqui é Deus dando talentos, dando esses dons, essas dádivas, para que o corpo se edificasse em cima do exercício de cada dom. Mas graças à Reforma Protestante do século XVI, que, diga-se de passagem, estamos completando esse ano agora, no dia 31 de outubro, 500 anos, na Reforma Protestante, especialmente a partir do pensamento de Martinho Lutero e seu conceito de vocação, mas acima de tudo a partir do pensamento de João Calvino, a compreensão do que são esses talentos aqui ganhou uma ideia nova. Não é nova, uma ideia bíblica. Eu acredito que é isso sim o que Deus está querendo dizer quando fala que o Senhor distribui para nós talentos. Eles entendem, e nós concordamos isso, e a Igreja Reformada hoje em dia compreende desta maneira também, que talento não são apenas os dons que o Espírito dá, mas, ouçam, os talentos da parábola são todas as capacidades que nós temos, que conseguimos acumular ou desenvolver através do estudo ao longo dos anos, e que Deus nos dá para exercermos no mundo ao nosso redor. Qualquer capacidade, você tem um talento para fazer alguma coisa? Você faz bem feito alguma coisa? Foi Deus que te deu este talento e esta capacidade de se aprimorar. Pode ser que tenha alguém que chega e diga assim, não, mas faz 30 anos que eu trabalho nessa mesma área, por isso, modéstia à parte, eu sou bom no que eu faço. Ok, então isso é uma habilidade que Deus te deu a condição de desenvolvê-la ao longo dos 30 anos, mas vem das mãos de Deus, percebe? É o Senhor quem dá esse talento. Isto é o exercício da sua vocação no mundo. E agora a gente começa a entender como é que a parábola dos talentos se encaixa dentro do mandato cultural. Porque a ideia é este homem que sai de viagem, o texto diz que ele sai de viagem, chama os seus servos e confia-lhe os seus bens. Quem é este homem que sai de viagem e que entrega esses talentos? Deixa eu te mostrar a que tempo Jesus está se referindo. Isso aqui é muito importante, preste atenção no gráfico ali. Mateus 25 é um texto escatológico, que fala do fim. Presta muita atenção nisso. Tem a crucificação de Cristo. Depois da crucificação, Jesus ressurge dos mortos ao 3º dia. E depois de um tempo aparecendo aos discípulos, ele é assunto aos céus. Então está ali, ressurreição e ascensão. Ano 0. Ano 30 e poucos, né? Aí o tempo passa, diz a escatologia bíblica que Jesus Cristo vai voltar, que este Senhor que saiu, entre aspas, de viagem, vai retornar. A isso a compreensão bíblica chama de segunda vinda de Cristo. O tempo ao que Jesus se refere, onde os seus servos estão fazendo multiplicar os dons e os talentos, é o tempo que se chama o quê, queridos? Hoje. Por isso ele diz assim, façam do mundo um lugar melhor com os dons e os talentos que eu deixei aqui com vocês. Nós estamos nesse ínterim, nós estamos nesse meio tempo entre a ascensão de Cristo, que foi assunto aos céus, e a promessa de que ele retornará. Nesse meio tempo, nós somos esses administradores da parábola que recebemos estas qualidades que temos, estas habilidades que desenvolvemos ao longo dos anos, com o nosso expertise, com a nossa formação. Às vezes um talento nato que você tem, você simplesmente sabe fazer bem aquilo. Deus deixou isso na tua mão, para que nesse tempo que se chama hoje, você fazer do mundo
um lugar melhor. Amém, irmãos? Está claro para você? Mandato cultural. Deus te deu a ferramenta. Faça desse mundo um lugar melhor. Aí eu vou fazer uma pausa para você concordar comigo numa inquietação que eu tenho e sei que você tem. Como é que nós vamos fazer um lugar melhor deste mundo que jaz no maligno? É João quem fala, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno. Se o mundo está nas mãos, no poder de Satanás, como é que nós podemos labutar para fazer dele um lugar melhor? Você olha os noticiários e o que você vê é isso aí, um mundo de fome, de miséria, de muita pobreza, um mundo de guerras, de violência, de injustiças, de nações fortes contra fracas, um mundo de doenças, um mundo de câncer, um mundo de diagnósticos ruins, um mundo onde as pessoas se deparam com a sua finitude. Neste mundo, João diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Está aí o resultado. O mundo dentro do qual o Senhor nos colocou e disse: vão lá e exerçam seu mandato cultural, é um mundo que está sob o poder do maligno. Mas eu quero te dar uma perspectiva poderosa em fazer a diferença entre um mundo que está sob o poder do maligno, mas um mundo que não pertence ao maligno. Temporariamente o maligno tem o poder sobre esse mundo, mas quem é o dono deste mundo, tem o controle da história nas mãos, quem é? É o Senhor Jesus. Quem disse isso de uma maneira muito linda é um estadista holandês, foi pastor, ministro do Evangelho, um homem de uma produção literária muito grande, Abraham Kuyper, e ele disse da seguinte maneira: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Posso ouvir um amém para isso? Um aleluia? Quero que você leia comigo isso aí, parece que você não estava prestando atenção, né? Lê comigo, vamos ler juntos? Olha que linda essa declaração, vai lá. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Cristo olha para todos os milímetros quadrados do universo e diz: o inimigo tem poder temporário sobre ele, mas tudo isso me pertence. Aleluia! O que esse texto de Mateus 25 está dizendo então é isso que você já entendeu. Os talentos da parábola são essas ferramentas que Deus nos dá para cumprirmos o nosso mandato cultural no mundo. E aqui, irmãos, neste momento, você já entendeu que olhar para fora vai muito além do que apenas olhar para o perdido e ir lá falar do amor de Cristo para ele. Isso também faz parte. Mas olhar para fora é muito mais. Olhar para fora é você se conscientizar que de segunda a sábado, nesta tua vida chamada secular, mas que na verdade é a vida cristã, é a sua vida no mundo, é a grande oportunidade que Deus te dá para fazer uso. Acessa aí o teu cinto de ferramentas, você faz uso das ferramentas que Deus te deu para fazer do mundo um lugar melhor. E aqui, como disse Martinho Lutero, não importa se você é médico, estadista, se você é algum governante ou se você é o leiteiro, o motorista da carroça, qualquer profissão é o espaço onde Deus te coloca para exercer o seu mandato cultural e para fazer impacto no mundo e para ser representante do Senhor em meio às trevas. Aleluia! O advogado que advogue com justiça, com equidade, visando mais a justiça do que os seus lucros. O médico, a médica, que medique, que exerça a sua profissão, resgatando a dignidade do ser humano, visando a promoção da saúde e a geração de vida, do que apenas os seus próprios lucros e o abrilhantamento da sua carreira. O caixa de supermercado, o leiteiro, a empregada doméstica, seja o que for, que exerça a sua profissão com dignidade, com honestidade, com alegria e gratidão no coração, porque essa é a vontade de Deus. E assim sendo, estamos cumprindo o nosso mandato cultural no mundo e brilhando a luz de Cristo em meio às trevas. Amém.
Para concluir, eu quero dizer que esse olhar para fora nos leva a pensar então sobre dois aspectos importantes: o propósito e o sucesso. Isso é apenas uma forma de nós agora considerarmos tudo que está sendo falado à luz dos nossos dilemas cotidianos. Todos nós queremos um propósito de vida para ter, todos nós queremos ter sucesso na vida. Então, quando eu entendo que sou capacitado pelo Criador do universo, dono de todas as coisas, para exercer o meu mandato cultural e fazer a diferença no mundo, quando eu entendo isso, que eu já tenho as ferramentas, eu vou olhar para o propósito de uma maneira diferente. Eu vou entender que o meu trabalho não serve apenas para garantir o pão, mas para melhorar o mundo e fazer a vida valer a pena. O seu trabalho, o seu emprego. Ah, pastor, eu estou desempregado. Então seja o que for que você faz ao longo do seu dia, a sua lavada de louça, a sua lavada de roupa, ou seja o que for, o seu exercício como pai ou como filho, o seu trabalho, a sua atividade não é apenas para você poder continuar existindo. Ele serve, ele lhe foi dado por Deus para você melhorar o mundo ao seu redor e fazer a vida que você vive valer a pena. Amém, irmãos? Essa é a compreensão de propósito que nós temos quando nós entendemos que estamos aqui a serviço da missão de Deus, olhando para fora, olhando para o mundo, embelezando o mundo com os talentos que Deus nos deu. Agora, sobre sucesso, e isso é particularmente sensível, porque a nossa sociedade, a nossa cultura, administra a ideia de sucesso de uma maneira assim muito equivocada mesmo. Sucesso, hoje em dia, me parece, tem muito mais a ver com o resultado financeiro do empreendimento, o número de pessoas alcançadas, a ascensão da carreira, o legado que se constrói. Sucesso tem a ver com uma análise quantitativa, não é verdade? Se você quer dizer alguém tem sucesso, e você está pressupondo que esse alguém ou ganhou muito dinheiro, ou expandiu os negócios, ou alcançou muita gente, essa é uma compreensão pormenorizada de sucesso. Eu quero dizer para vocês, queridos, que sucesso não tem tanto a ver com o número de realizações, com o número de pessoas alcançadas, com o número de cifra monetária acumulada. E para isso eu vou levar a tua mente de volta para a parábola e te lembrar o que está em questão ali. O Senhor distribuiu 3 tipos de unidades monetárias. Ele deu para um 5 talentos, para outro deu, e para o terceiro deu 1. O texto diz que ele deu de acordo com a necessidade de cada um. Para o que deu 5, ele gerou outros 5. Servo bom e fiel, foste fiel neste pouco, te colocarei sobre muito, entra para o gozo do seu Senhor. Para o que deu 2, veja só, o que era 5, devolveu 10. Nós estamos falando aqui de aproximadamente, quanto que era a conta mesmo de milhões lá? Eram 5 milhões, 1 talento, né? Então se foram 10, vamos botar aí 50 milhões, é isso? 50 milhões, aí o Senhor olha e diz, servo bom e fiel, entra para a alegria do seu Senhor. O segundo servo traz, dos 2, ele traz 4. 4 já não é 50, 4 agora é só 20, é menos da metade. Não é verdade que o Senhor podia chegar e dizer, foi bom, razoável, foi tão bom quanto aquele outro bonzão ali que me deu 10, não, mas foi bom. Seria natural pensarmos isso, né? Mas presta atenção o que diz lá no texto. As palavras usadas para o elogio e para o reconhecimento do servo que trouxe os 2 multiplicados são as exatas mesmas palavras daquele que ganhou 5. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. O que Jesus está dizendo, queridos, é que no reino de Deus, preste atenção nisso, a noção de sucesso não tem a ver com o fato de você ter gerado 10 ou 4 talentos, tem a ver com o quão fiel você foi à ordem que o teu Senhor te deu. Ambos foram fiéis.
cada um na sua medida. O que ganhou 5, dobrou. O que ganhou 2, também dobrou. Ambos empreenderam o mesmo esforço. Ambos foram fiéis ao Senhor. O sucesso do meu trabalho no reino de Deus está, portanto, na fidelidade àquele que me chamou e no uso responsável dos talentos que Ele me deu. Sucesso aos olhos do Senhor é você poder chegar para Ele no dia final e dizer: Senhor, Tu me destes recursos, Tu me destes capacidades, tinha coisas lá na terra que só eu podia fazer, eu sabia fazer bem feito, tudo isso foi o Senhor que me deu a capacidade para fazer, e eu fiz bom uso disso, eu multipliquei esses recursos, independente se gerou 10 talentos, independente se multiplicou ou não, o que Deus quer ver é se nós seremos fiéis a Ele e responsáveis com os dons e talentos que Ele nos confiou enquanto neste mundo vivemos. Essa é a compreensão de sucesso, amém, queridos? Se você acha que o sucesso é apenas adquirir muito, juntar muito, você ainda está olhando apenas para si mesmo, e olhar para fora é olhar para muito além de si mesmo. Olhar para fora é olhar para o meu trabalho, como parte de um projeto maior, um projeto de restauração e de salvação que Deus está executando em todas as coisas. A sua profissão, o seu trabalho, o seu exercício cotidiano lá fora, de segunda a segunda, é parte de um projeto maior que Deus está executando no mundo, um projeto de restauração de toda a criação. A pergunta é: você tem participado de maneira responsável? Você tem usado com diligência os talentos que Deus tem te dado? E aqui eu estou bem ciente de que eu falo para médicos, de que eu falo para empresários, de que eu falo para secretárias do lar, para cabeleireiros. Aqui eu falo para pessoas que estiveram trabalhando e que hoje estão desempregadas. Eu falo para profissionais liberais. Eu sei, queridos, que nós temos diversas categorias de trabalho aqui representadas, advogados, juízes. Louvado seja Deus pela diversidade do seu povo. Mas todos nós, seja em que área for o nosso trabalho, somos chamados para exercer a ordem de Cristo, de plantar um jardim, de fazer a terra deste jardim multiplicar. Todos nós somos chamados a olhar para o Senhor e dizer: Mestre, o que me importa é fazer a Tua vontade e fazer bom uso dos talentos que o Senhor me deu. Se eu fizer isso, terei sucesso. Aleluia. A imagem final que eu queria que você visse é desta médica trazendo à vida uma criança, viu, doutora? Olha a doutora aí. Para te lembrar que o seu trabalho precisa ser promotor de vida. Quando você encerra a conta, você que é a caixa do supermercado, imprime a nota, você está facilitando que uma casa funcione com os mantimentos que vão chegar lá dentro. Quando você é agricultor e planta e colhe e vende para a feira, você está viabilizando o fato de que famílias vão comer daquelas verduras e vão continuar caminhando. Quando você vende um carro, quando você atende um paciente, quando você advoga uma causa, você está fazendo parte deste projeto maior onde Deus faz o mundo funcionar e acontecer. Mas se você fizer, preste atenção aqui em mim agora, se você fizer isso, ciente de que Deus está te usando para fazer do mundo um lugar melhor, você vai fazer do seu trabalho algo que traz vida. Vida para você, que vai ganhar um novo propósito para ir trabalhar e nunca mais vai reclamar na segunda-feira do trabalho que tem. Mas vida para outros, que vão olhar para o teu sorriso, que vão olhar para a tua gratidão, para a tua alegria e vão perguntar: que alegria é essa que você tem enquanto passa as minhas compras no supermercado? Aí você diz: é porque eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer. Tenha um bom dia e tenha uma vida feliz em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.